Bom, gente, eu já falei no início das apresentações que nós temos 2 convidados especiais para estar conversando com a gente, o Luiz Barretti e a Raquel Goldgrob. O Luiz e a Raquel, eles são 2 dos nossos facilitadores nesse curso de ESG. Vou estar fazendo uma apresentação agora da Raquel. Ela é psicóloga, com pós-graduação em Recursos Humanos e Estratégia de Impacto Social pela Universidade da Pensilvânia, também coach certificada pela Universidade de Georgetown e pela Confederação Internacional de Coach Federation. Ocupou posições de liderança em recursos humanos, em projetos de startup e expansão nos setores de internet, telecomunicações, mercado financeiro e consultoria. E por mais de 10 anos, desenvolveu projetos através de sua própria consultoria, apoiando executivos e empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em outros países da América Latina. Também atuou em uma das maiores empresas de consultoria global e recrutamento executivo e no lançamento de uma solução digital de coaching de carreiras no Brasil. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Neto. Boa noite a todos. Bom, eu vou apresentar agora o Barretti, advogado e economista com especialização em direito tributário e empresarial. Iniciou sua carreira em uma das maiores empresas de auditoria do mundo e nos últimos 20 anos vem liderando a área jurídica e de compliance de empresas multinacionais e nacionais de diferentes setores. O Barretti é também conselheiro de administração e vem implantando políticas de governança corporativa, fortalecendo a perenidade e resiliência de empresas e preparando-as aos diferentes desafios dos negócios. É associado e conselheiro formado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Barretti, em nome da equipe Gera Social, eu também quero agradecer muito a sua participação. Obrigado, Neto. Bom, vamos lá? Vamos falar um pouquinho aí de governança e aí depois a Raquel provavelmente vai compartilhar aí alguns momentos comigo e falar um pouquinho aí dos profissionais aí que são necessários para essa nova área, vamos chamar de nova área, porque eu quero começar até falando um pouquinho, é uma palavra que virou meio que corriqueira, né, no jargão empresarial principalmente, a governança corporativa, mas ela não é tão nova assim, né? Ela começou a ficar mais evidente aqui no Brasil na década de 90, mais especificamente em 95, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o qual o Neto comentou que eu tenho uma formação de conselheiro de administração, e lá naquela época já algumas pessoas, alguns executivos, alguns empresários começavam a ver a necessidade de tratar a empresa não ser um ser afastado da sociedade como um todo, né? Ela tinha que estar integrada com o meio que ela passava a atuar ou então se relacionar. Então, nesse sentido, a governança começa a ganhar corpo lá naquela ocasião, no meados da década de 90, e o objetivo, basicamente, ela era de tentar monitorar e começar a incentivar aos acionistas, aos proprietários de empresas, a eles poderem, os conselheiros de administração, diretoria dessas empresas, a eles poderem ter uma relação mais amigável, enfim, mais próxima do que a gente hoje em dia ouve muito falar nesse mundo de governança, que são os stakeholders, né? Então, que nada mais é do que as pessoas que a empresa se relaciona, ou seja, são os entes governamentais, são os seus funcionários, são os seus clientes, enfim, todo esse círculo, né, esse círculo de relacionamento que a empresa está incluída dentro do contexto empresarial, faz parte desses stakeholders que a gente chama, e as empresas, então, naquela ocasião, já constataram que, é importante eu ter um bom relacionamento com esses stakeholders, porque isso é bem visto pelo mercado, é bem visto pelos clientes. Nessa ocasião, começa, então, a se falar muito, a gente estava na década de 90, 92 teve Eco 92 no Rio, então você começa a ter ali o embriãozinho de governança corporativa, que então era muito mais para você ter essa questão de transparência, de equidade de informações com os entes com quem elas se relacionavam,
mas também começa a se falar um pouquinho de sustentabilidade, da questão social, enfim, começa a ter um aspecto. A governança, ela vem primeiro olhando para dentro, ou seja, as empresas começam a usar aquilo como um mecanismo para introspectivo, interno, de tentar se organizar, de ter controles internos, e isso fica muito evidente no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando surge o escândalo nos Estados Unidos de uma empresa chamada Enron, e ali começa a se ver que tinha que não ter, tinha que ser transparente as informações para a sociedade, de um modo geral, ou seja, a empresa não é, como eu falei no início, um bicho, um negócio que anda ali só isolado e só visualizando lucro, ela tinha que pensar no contexto em que ela estava inserida, e aí começa muito focado em governança, transparência de informações, de demonstrações financeiras, em como ela se relacionava com esses entes. As empresas percebem, então, naquela ocasião, que a governança passa a ser uma atividade estratégica para ela, porque ela tinha que, então, prestar contas, ela tinha que começar a pensar em responsabilidade social, e esses novos indicadores começam a ser importantes para a estratégia, para ela visualizar, ganhar valor de mercado, ou seja, ela tem uma perenidade perante a sociedade, né? Porque ficava já evidente naquela ocasião, início dos anos 2000, que quem não pensasse nisso, certamente no século XXI, que é o século que a gente já está, essas empresas estariam fora do mercado. Isso começa, então, a ter um impacto, as empresas começam a, primeiro, introspectivamente, se controlar, ver os seus pilares de controles internos, mas aí eu digo sempre o seguinte, quando a gente começa a falar de governança, que hoje, para mim, é muito linkado com o ESG, e como o Neto falou, e a Raquel vai falar, a governança, ela foi o primeiro pilar do ESG, a primeira ferramenta, o primeiro instrumento que começou a dar base para o ESG. Então, eu até falo, para mim, a governança é a porta de entrada para o que hoje a gente tem para atender os anseios dos acionistas e da sociedade como um todo, né, em termos de pensando numa empresa, numa companhia. Então, ela é o primeiro, é o pilar, o sustentáculo primeiro para a gente ter as melhores práticas de governo, de environment, social e governance, né, que é um termo em inglês, eu não sei se todo mundo sabe, mas é um ponto que eu acho que é interessante a gente só dar uma passada rápida. Esse termo surgiu em 2004, numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, e então o secretário-geral da ONU, lá, o Kofi Annan, ele provocou as pessoas, dos CEOs de algumas empresas, a pensar em fatores sociais, em fatores ambientais e de governança, vis-à-vis, tentando fazer com que as empresas, com isso, não pensassem só na questão de governança para ter ganho de valor dela de mercado, mas também para pensar nesse social, pensar nos seus funcionários, pensar na parte sustentável de ecologia, de conservação do meio ambiente, né? Então, é um termozinho que surge lá em 2004, ou seja, como vocês vão vendo que, historicamente, a governança ela surge lá nos anos 90, né? E aí ela vem em 2000, assim, ganhando força nesses fóruns internacionais, e daí você começa a ter, quando a gente fala desse pilar governança, que se torna uma estratégia para a empresa, alguns quesitos, alguns pontos que a gente vê claramente que são o que ele visava, então as empresas visavam naquele momento. O primeiro ponto que eu destaco dessa questão da governança, ela pensava na melhora da gestão empresarial. Quando surge a governança, eles pensam, bom, eu preciso ter uma melhoria da minha gestão empresarial, eu não posso ser uma entidade que só olha internamente para o seu resultado, não preocupado com a sociedade, não preocupado com seus funcionários, e não preocupado com os órgãos governamentais, que também, de certa forma, são importantes, né? Então, ela surge pensando nessa melhoria, numa gestão corporativa mais organizada, capaz de ter um pensamento estratégico da sociedade, né? Então, a gente procura a melhora da qualidade de decisões. Aí, o segundo aspecto que vem agregado a isso
É quando eles pensam, bom, o que eu também, isso vai me dar algum retorno? Eu tenho que ver, bom, será que eu consigo ganhar algum valor de mercado? Será que eu consigo atrair investidores? Será que eu consigo captar recursos para poder até dar suporte e sustentação para essas melhorias que eu pretendo, pensando em sociedade, pensando nos meus funcionários, enfim. E aí ela percebe, as empresas naquela ocasião, elas percebem que essas governanças, esses controles, essas transparências, essas boas práticas de gestão, elas realmente começam a trazer resultados em termos de valorização das ações das empresas de companhia aberta, das que não são companhias abertas, alguns investidores começam a ter interesse, você começa a ver naquela ocasião os fundos de investimento, esses private equity, começam a se interessar a fazer esses investimentos em empresas, às vezes até familiares, porque elas começavam a ver que ganhava valor, começava a ter um ganho, as empresas capturavam uma boa imagem, uma boa percepção na sociedade, né? E, então, com isso, elas aumentavam o seu valor, e, claro, isso interessa para os investidores, né? Isso dava também um retorno intangível, que ficava muito evidente já naquela época, no início dos anos 2000, que era uma valorização da imagem, né? E você começa a ver algumas empresas que, então, são até criadas naquela época, ou que já vinham jovens ainda de dentro da sociedade. Você vê exemplos como hoje em dia a gente fala de Natura, né? Esse gigante que se tornou, e você vê que é uma empresa que, desde a sua origem, ela se preocupa com essas questões de governança, ela se preocupa com a imagem dela, com respeito à sustentabilidade, com os seus funcionários, com a sociedade. Oi. Aproveitando isso que você está comentando, né, tudo que você trouxe sobre governança, sobre o surgimento do termo ESG, eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que, falando agora de terceira década do século XXI, ESG, está todo mundo olhando para isso agora. E é curioso porque você vê o mercado tradicional se posicionando a respeito, mas você vê também modelos de negócio que não são tradicionais olhando isso também. E o que você acha que seria o principal fator de todas as pessoas estarem olhando agora ESG? Ô Neto, eu acho o seguinte, para mim, claro, esses pontos que eu estou levantando para vocês aqui, estou trazendo, são vários pontos, quer dizer, as empresas todas já começam a perceber, inclusive as tradicionais, você vê empresas de setores que são tradicionalmente conhecidos como setores poluidores, setores que não pensam muito no social, não pensam muito no investidor, no mercado, etc. Você começa a ver que elas começam a trabalhar e pensar em ESG o tempo inteiro, né? Em meio ambiente, no aspecto social, porque elas começam a perceber que essa integração, quer dizer, não existe você andar dissociado e só vou ter boas práticas de governança, mas não vou pensar no meio ambiente, não vou pensar no social. Isso são coisas que se intercedem, elas são intercaladas, não tem como, elas são juntas, elas andam juntas. Então, elas começaram a ver o seguinte, eu não consigo só pensar em governança corporativa para poder ganhar valorização de mercado, e eu estou feliz porque eu estou tendo lucro e estou dando retorno para o meu acionista. Elas começam a perceber o seguinte, olha, eu posso ter lucro, mas será que o mundo vai estar bem? O meio ambiente vai estar bem? Será que os meus funcionários vão estar bem? Porque você começa a ver já umas novas gerações, e você faz parte dessa, outras pessoas que estão aqui com a gente no site fazem, quer dizer, as pessoas estão preocupadas com o nosso futuro, estão preocupadas com o planeta. Então, não adianta ter uma empresa simplesmente ali fazendo o seu tradicional mercado centenário, algumas empresas centenárias, sem estar pensando no futuro de meio ambiente, no aspecto social. Elas têm que estar efetivamente envolvidas com esse mundo que cerca elas. Então, eu não tenho dúvida que a tua pergunta, nesse sentido, é claro que elas têm que estar preocupadas. Eu não vejo como. E até nesse sentido, que eu estava até comentando ali antes de você me fazer a pergunta, quer dizer, a gente tinha falado valorização de imagem, preservação e aumento do valor, que sem dúvida é a origem, né, a atração de investimentos, de investidores e a preservação e o aumento do valor das empresas de mercado, mas a gente não pode esquecer que, como eu vinha falando, tem os intangíveis, quer dizer, a valorização de imagem, ela começa a perceber que isso é muito importante para a sobrevivência dela, ou seja, para a longevidade dela, porque você começa a ver algumas situações, a gente tem N exemplos, que acho que não vem ao caso aqui, mas no nosso curso aí que a gente vai ter do ESG, eu acho que é importante, né? A gente tem N empresas que você viu que elas não se preocuparam com isso e sumiram no mercado, assim.
Você pega N exemplos de empresas nos últimos, talvez, 20, 30 anos, do século XXI para cá, do início do século para cá, que elas desapareceram. E aí você fala assim, desapareceram porque, fizeram alguma operação ruim, fizeram alguma... E por conta disso tiveram um prejuízo, o ano não foi bom, o país não estava bom. Não, não é isso. Elas não se preocuparam com o social, elas não se preocuparam com o meio ambiente, e não se preocuparam com os seus empregados, com os seus funcionários. Você pegar o ESG hoje, para mim, ela é a reunião de tudo isso que a gente vem vendo nos últimos 30 anos. Tá? Então, por isso, até empresas tradicionais, como você levantou, estão preocupadas. E, assim, dentro desse contexto, porque eu não quero me alongar, eu acho que eu quero dar um pouco, a Raquel falar um pouquinho, e a gente depois fazer o bate-papo, e, eventualmente, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer depois. Eu acho que o último e grande ponto, que eu acho que até eu vou deixar levantar essa bola para a Raquel, eu acho que o último grande ponto que fez as empresas realmente começarem a pensar também nessa parte do ESG, do social, da governança, é que elas perceberam que isso passou a ser motivo de orgulho. Aquele negócio que eu falei antes da imagem da empresa, isso fez com que os funcionários delas, que aí muitas empresas começaram até a mudar a nomenclatura dos... não é meu empregado, é o meu colaborador, é gente. Você começa a ver várias empresas se preocuparem nas áreas de recursos humanos, e a Raquel vai explorar, acho que bem isso, a ficarem preocupados com esse lado humano, né? Por exemplo, eu hoje em dia sou diretor de uma empresa na área jurídica que a área minha de recursos humanos, ela se chama ambiente humano. Ela não é mais... e eu já trabalhei numa outra empresa que não era recursos humanos, era área de gente. Então, você começa a ver as empresas preocupadas com isso, com qual o objetivo? De reter e atrair talentos. Porque as empresas, de um modo geral, mesmo as empresas que exigem capital intensivo, né, essas empresas tradicionais que você bem levantou, que são as empresas que necessitam na área de siderurgia, de metalurgia, investimentos grandes e pesados, elas perceberam o seguinte: o capital humano é fundamental. E no século XXI, o conhecimento é o mais importante, né, Raquel? E aí eu acho que essa valorização da empresa, da governança, fez com que as empresas vissem que elas conseguiam reter, a rotatividade de profissionais diminuía, né? E com isso ela conseguia reter esses talentos por muito mais tempo, e com isso criar inovação, e você começa a ver essas empresas inovando, melhorando seus processos produtivos, pensando em sustentabilidade. A gente vê hoje muitos países em que as empresas, a sociedade está muito mais preocupada, às vezes até do que governos de uma forma global, quer dizer, porque a sociedade está pedindo isso, e os empregados, que antigamente eram considerados empregados, que hoje são quase sócios das empresas, porque as empresas começam a ver os funcionários que ela tem como sócios, elas fazem parte, sem dúvida, estão preocupadas. A governança, o meio ambiente e o social está dentro desse contexto. Eu acho que, pensando para a gente fazer uma pincelada rápida, não sei por quanto tempo eu já estou falando, que eu acabei me perdendo aqui um pouco no tempo, mas acho que está mais ou menos no meu tempo, eu acho que governança, de uma forma bem rápida, passa por isso, e eu acho que aí a Raquel pode começar a falar um pouco aí de pessoas, de gente, né? Antes da Raquel, eu só queria fazer mais uma pergunta para você. Claro. Baseado em tudo isso que você colocou, a gente consegue montar um perfil profissional de quem trabalha com governança? Difícil pergunta. Acho que a Raquel é a melhor aí para me ajudar, mas eu acho que o profissional aí que eu vejo do futuro, pensando em ESG, ele tem que ser um profissional, ele tem que, claro, acima de tudo, ter uma boa formação, mas ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter a mente aberta para ver inovação, tem que estar aberto para ouvir do mais novo ao mais velho. Ele não pode estar fechado naquela caixinha dele, ele não pode ficar ali isolado naquele cantinho dele, e ele tem que saber interagir em diferentes áreas. Por exemplo, como eu estou falando, você comentou, eu sou advogado, mas eu o tempo inteiro estou conversando com o pessoal da operação da minha empresa e tentando ajudar, às vezes, com coisas que não tem nada a ver com a minha área. Porque a gente fica pensando sempre nessas questões. Bom, isso aí impacta alguma questão da minha imagem, o meio ambiente, a parte de governança. E como consequência disso, nas empresas, graças a Deus que eu trabalhei, todas pensavam assim, o que me faz, por exemplo, nos últimos 20 anos, ter passado simplesmente só por 2 empresas, porque por questões efetivamente muito mais pessoais, mas porque eu gostava das 2 empresas, as 2 eram preocupadas com essas questões do social, do seu colaborador.
do seu sócio colaborador, que somos nós que trabalhamos ali como empregados, antigamente conhecido como empregados, mas, enfim, eu acho que tem que ter essa cabeça aberta e multidisciplinar, né? Não sei se a Raquel aí acho que ela vai acrescentar muito mais do que eu. Raquel, você acrescentaria alguma coisa a mais? Eu acho que assim, você fez uma descrição, acho que bem né, abrangente, trouxe aí pontos certamente, né, super importantes, né? Mas assim, de uma forma geral, assim, que eu vejo, né, além, né, disso tudo, a gente está falando de uma mentalidade mesmo que tem que mudar, né? E quem não conseguir, né, fazer essa virada, né, vai ficar para trás, né? Acho que isso que eu acrescentaria aí como um ponto para, né, já entrar aí, se a gente vai falar de propósito, né? Raquel, já você tem o tema. Raquel, você tem uma trajetória de 25 anos em RH, em diferentes papéis, e uma pergunta: quais as transformações que você vê no perfil dos profissionais que as empresas estão buscando hoje? Tá, vamos lá. Bom, 25 e um pouco mais. Mas falando assim, até das transformações que eu vi acontecer também, né, no mercado, acho que é importante talvez dar esse contexto antes de responder exatamente a sua pergunta, né? Então, assim, acho que como o Barretti falou, assim, tem muitas transformações acontecendo e toda essa onda ESG, mais o evento da pandemia, quer dizer, isso coisas que já vinham sendo, né, faladas e pensadas, que estavam muito só no discurso, e num discurso de poucas empresas ainda, passou realmente, assim, foi né, a gente está vivendo aí esse boom, né, de ESG, só se fala nisso, e as empresas, né, perceberam que precisam, de alguma forma, entender que negócio é esse, e elas precisam se adaptar e, né, mudar, né, suas estratégias também, né, ou repensar suas estratégias em função disso. Só que quem vai fazer isso são as pessoas, né? E assim, as pessoas que hoje estão, né, em posições, né, de liderança, às vezes posições de número 1 de empresas, em posições de conselho, são pessoas que vêm, né, assim, da nossa geração, né, Barretti? Lá, né? Não que a gente seja velho, né, Raquel? A gente não é velho, mas a mentalidade... Somos vividos. Mas a gente veio, bom, você e eu, né, fomos de mercado financeiro, enfim, a mentalidade era muito diferente, e as empresas atraíam os profissionais também de uma forma, né, talvez muito diferente do que as pessoas querem hoje. Então, o que era muito baseado, talvez, em recompensas financeiras, em crescimento e ascendência, né, muito rápida, se transforma, de repente, com esse assunto todo, além das empresas terem que fazer essa transformação, quem está entrando no mercado de trabalho, e já até uma geração mais jovem que já está no mercado de trabalho, não está mais interessado exatamente nessa fórmula do passado, que ainda está presente, né? Então, as empresas estão se vendo obrigadas também a repensar seus sistemas aí, né, de recompensa, de engajamento, porque várias pesquisas que a gente vem acompanhando, mais recentes, trazem esse componente de que as pessoas querem trabalhar em empresas que geram impacto social, né? O pessoal está preocupado em resolver problemas e não aumentar os problemas. Então, acho que essa, né, é uma grande diferença, e assim, os profissionais que hoje as empresas trazem, porque elas têm que unir lucro a propósito, e elas têm que trazer pessoas para esse barco que também tenham um propósito, né, que queiram participar aí de alguma coisa, abraçar alguma causa, né, e criar algum impacto até para elas próprias, né, e para as pessoas, né, em geral, para todos esses stakeholders aí que o Barretti comentou também, né. E eu acrescentaria um ponto que eu acho que, assim, tem pessoalmente também, as pessoas estão esgotadas, né? As pessoas não querem mais trabalhar num sistema, num esquema muito utilitário, né? Está aqui, né, uma coisa muito transacional. Você quer, de fato, ver um resultado do seu trabalho que faça sentido para você. Então, a gente vem observando até agora, nesse período de pandemia, que as pessoas pararam um pouco para pensar
né, no que elas, né, afinal de contas, né, o que eu estou fazendo aqui? Muita gente se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Em frente a uma tela, durante, sabe, 24 horas, porque é isso, né, a pessoa quase que dorme, já leva o computador para a cama, já levanta, né, tá tudo junto. E a gente está vendo muitas pessoas que estão abandonando esse estilo de vida, falando, eu não quero mais isso, vou pensar na vida. Conheço algumas pessoas que já tomaram esse tipo de decisão, ou então estão profundamente desgastadas, esgotadas, né, com saúde mental, virou um tema também, que é outro que se as empresas também, né, não olharem, porque as pessoas querem isso, né, querem alguma qualidade de vida, enfim. Então, assim, são muitas transformações. Eu vejo assim, quem falava antigamente de impacto social ou de meio ambiente dentro da empresa, era assim, né, vem aquele cara meio, né, ambientalista. Não é mais papo de ambientalista, é mais papo de... É papo de negócio também, né? Hoje, essas duas, não tem como não falar, né, de impacto social, a gente vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Raquel, e uma palavra no seu discurso agora me chamou a atenção, que foi propósito. Acho que é uma palavra que acaba se tornando muito comum. Encontrar o seu propósito seria a chave de sucesso? Tá. É que às vezes as pessoas falam assim, essa coisa de propósito, a gente já vem falando disso, né, há tanto tempo, mas nossa, como é que faz isso? Realmente, assim, se fala propósito, significado, valor, assim, eu diria que eu acho que é importante, sim, porque assim, hoje a gente está falando, se as empresas também, né, vão ter lá o seu propósito, e as pessoas têm o seu propósito, você precisa fazer, vamos dizer, uma união, né, de propósito, e às vezes nem vai ser, né, da empresa, a pessoa vai chegar à conclusão seguinte, qual é o impacto que eu quero gerar? Que assim, normalmente você pergunta para as pessoas, né, o que você faz? Né? Qual o seu trabalho? Você responde normalmente assim, eu trabalho né, na área jurídica, não, eu trabalho, não sei. Mas assim, o que você faz de verdade? Essa é uma pergunta que te ajuda a chegar perto, talvez, desse, né, do que é esse propósito, porque às vezes também o propósito fica com uma coisa assim muito distante, né, muito etérea, tipo, ai meu Deus, como é que eu vou descobrir se realmente não é de uma hora para outra, você não vai acordar um dia e falar, descobri meu propósito, né, você tem que fazer uma série, né, de reflexões, né, do que você fez ao longo da sua vida, o que né, te chama mais atenção, o que é valor para você, mas assim, o que você quer gerar de valor, e o que você gera de valor com o seu trabalho, e se você acha que isso realmente tem um valor, e você quer continuar fazendo isso, isso é o propósito. Então, talvez assim, sei lá, talvez o Barretti, diretor da área jurídica, mas o que ele faz com isso? Ele talvez transforme aí uma série de coisas, transforme a vida das pessoas de alguma forma. Então, assim, talvez responder essa pergunta, do que de fato, né, você quer criar de impacto, com a marca que você quer deixar, eu acho que é importante sim, né? Talvez, é lógico que nem sempre as pessoas conseguem trabalhar naquilo que elas realmente mais querem, do que é o seu propósito. Tem várias questões aí, né, envolvidas, né? Às vezes não é possível, você precisa trabalhar naquilo que, enfim, que está, né, disponível. Né? Agora, você sabendo, se você estiver mais próximo disso, do que é esse teu propósito, o que você quer, né, gerar de impacto, você vai se preparar para isso também e vai começar a fazer escolhas também mais conscientes. Né? Se você vai fazer uma movimentação de carreira, se a pessoa nunca parou para pensar nisso, de repente você vai se ver ali numa determinada posição numa empresa e vai chegar uma hora que você vai falar, mas o que eu estou fazendo aqui mesmo? E acontece, às vezes tem pessoas que estão já em posições executivas há muito tempo ali, só tocando o barco, e de repente, sabe, para pensar e fala, caramba, isso não faz mais sentido para mim. Né? Então, acho que é procurar o que faz sentido para a pessoa e que tipo de valor que ela quer gerar. Eu acho que essa é uma outra discussão que está acontecendo também, né, Até Barretti, não sei como vocês veem, mas que é o que é valor, o que é, né, prosperidade, o que é riqueza, o que a gente está... lógico, né, dinheiro faz parte, né, mas, assim, o que mais, né? Não, sem dúvida, né? Acho que todo mundo percebeu isso com a pandemia, né? E isso está fazendo mexer também com as empresas, né? Aquilo que você está falando e envolve nesse aspecto, eu acho que um pouco desse S aí, do ESG, né?
é claro, esse S junto aí com o G, porque as empresas também estão preocupadas, como você falou, eu acho que esse período nosso de pandemia, eu também tenho visto alguns conhecidos que botaram meio assim, não quero mais esse mundo, isso não é mais importante para mim, né? E com isso, você vê algumas empresas, eu já começo a perceber uma preocupação daquilo que a gente tinha falado da retenção, né? Do profissional, do talento que ela tem, até porque isso vai dar perenidade dela para ela ter inovações futuras, porque normalmente esse tipo de profissional, que é o profissional importante, é o cara que está hoje em dia, é a pessoa que está pensando e fala assim, poxa, eu não quero mais, a pandemia me mostrou que talvez não seja importante, eu quero ter essa qualidade de vida, mas não, por exemplo, você falou, ficar 24 horas na frente da tela de um computador, porque antes da pandemia todo mundo se preocupava eu ouvia muita gente falar assim, poxa, meu sonho de consumo é trabalhar home office. Hoje, depois de um ano, você já viu muita gente falando assim, estou doido para voltar para o escritório, não quero mais isso, esse negócio de ficar na frente do computador, não tenho qualidade de vida, não consigo interagir com a sociedade, com o meio que eu vivo. Então, isso realmente a gente está num momento desafiador para as empresas, para a sociedade, mas para as empresas também e para os profissionais. Eu acho que essa é uma preocupação que as empresas estão tendo já, eu já vejo algumas empresas de alguns conhecidos que trabalham comigo, em outras empresas, os amigos, falando que as áreas de gente, as áreas humanas, elas já estão preocupadas em como eu retenho esse profissional, como é que eu consigo dar um estímulo, botar a cenourinha na frente dele, mas que hoje em dia não é só o dinheiro, né? O dinheiro não é mais a cenourinha. Tem que ter alguma coisa a mais para quebrar esse pandemia, eu acho que ela acabou trazendo isso, né? Revelando muita coisa, trazendo incômodos, né? E vocês falaram, acho que todo mundo acaba tendo um exemplo próximo ou não de pessoas que foram e que não cansei disso, não quero mais saber disso, e vai um ato corajoso de sair, né? E de, enfim, buscar o seu propósito e tudo que gira em torno disso. Mas só que tem gente que não. Tem gente que acabou continuando por diversos motivos, mas ainda muito numa inclinação pessoal de tentar aliar o que ela faz hoje e poder conectar com o impacto social, com o impacto positivo, mas pessoas que ainda estão em seus empregos tradicionais e lidando com seus dilemas. O que a gente poderia dar de conselho para essa pessoa que ainda está numa empresa tradicional e que, por tantos motivos, não tem não que não tenha coragem, mas que realmente, dentro do seu contexto, ela não pode sair. Que conselho a gente daria para essa pessoa que tem esse interesse de aliar o que ela faz com algum tipo de manifestação de impacto social, de impacto positivo? Tá. Acho que sim, de uma forma geral até, não somente quem está querendo só gerar impacto positivo, mas fazer alguma coisa diferente. Acho que qualquer transição a gente pode fazer também de onde a gente está e fazer uma coisa gradual. Então, digamos, no caso, quero gerar mais impacto social. Buscar, talvez, dentro da empresa, algumas oportunidades de fazer isso, grupos, né? Ou até liderar, sugerir a criação de um determinado grupo. Eu já vi isso acontecer em algumas empresas e tem acontecido cada vez mais das iniciativas virem de baixo para cima. Todo mundo, vamos dizer, forçando aí um certo movimento. Então, sei lá, vamos reduzir plástico, enfim, tem uma série de uma coisa mais organizada ou iniciativas mais isoladas. Mas assim, isso é vamos dizer, uma forma da pessoa começar a ter esse contato, né, e essa experiência mais voltada para essa geração de impacto. A outra forma é muito através de voluntariados também, que eu acho que é bem viável. Hoje, que não falta é a organização social precisando de ajuda, de braço, tem muita coisa bacana acontecendo. Bom, empreender também, né? Então, a gente vê hoje pessoas, assim, essa dupla jornada, ela é muito pesada, mas é viável, né? Dependendo do que a pessoa queira, enfim. Mas, assim, é buscar também conhecer, né, quem está mais nesse ecossistema, né, diferentes, e ampliar um pouco, né? Eu tenho, assim, essa até experiência, né, própria, quando eu comecei, na verdade, a minha carreira trabalhando muito na área social,
e acabei, né, caindo, né, depois indo para o mercado corporativo, fiz um movimento ao contrário. E sempre fiquei com aquela coisa, puxa, mas, né, eu quero voltar a fazer alguma coisa, né, era um trabalho que eu gostava muito de fazer, mas que para mim não era sustentável naquele momento. Então, eu fui, né, fazer esse curso de estratégia de impacto social que você comentou. E, assim, eu conheci um mundo, né, como se fosse assim, um mundo paralelo, que eram pessoas do mundo inteiro fazendo projetos sensacionais e, assim, coisas inimagináveis, resolvendo problemas, e grande parte desses problemas que as pessoas decidiam resolver eram problemas que elas vivenciavam ali no entorno, né, na comunidade que elas viviam, enfim. Então, as ideias também, né, dessa solução aí de problemas surge muito daquilo que a gente está vivendo e do que move a gente, né? Então, assim, acho que até uma forma de pensar mais também como gerar, né, esse impacto e em que área específica, talvez, né, dar uma olhada também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Problema é o que não falta, né, e áreas assim, para gerar impacto, né, socioambiental, né, também. Então, assim, acho que são diferentes caminhos, então não precisa sempre ser uma transição aí radical, né? Então, acho que assim, buscar mais conhecimento. E uma coisa que eu acho que, e falando desse perfil do profissional atual, é sempre buscar conhecimento, fazer sua própria curadoria de conteúdo também, né? Não é só fazer curso, é importante, claro, né? É bom, dependendo, né, do tema, você não sabe que você vai conhecer pessoas também, enfim, tem uma série de, né, ampliar seu network e tal. Mas buscar aprender sempre, não parar, né? Isso que a gente fala hoje de que as pessoas têm, e as empresas também querem isso, né? Também estão buscando esse perfil de profissional que tem essa visão mais protagonista da própria carreira, do próprio aprendizado. Então, assim, não tem mais aquela coisa de vai entrar na empresa e vai estar, né, como era lá atrás, né, a Barretti. Nem sei, né, no mercado financeiro não era assim, não. Mas, né, tudo ali, né, agora é ótimo, aqui sua carreira, você vai entrar aqui, você vai estudar isso, você vai fazer o treinamento tal. E isso também está mudando. Então, ter esse interesse e buscar continuamente ter essa iniciativa de traçar aí o próprio caminho, que às vezes vai ser continuar dentro da empresa, às vezes não, né? Então, mas precisa fazer um plano. Eu digo que é bom ter fazer um planejamento dinâmico, projeto tão rápido, aí você faz lá um plano hoje, daqui a 3 meses, né? Sei lá o que mais pode acontecer, né? E aí você tem que, né, mudar seu plano todo de novo, fazer uma adaptação, mas de alguma forma, assim, intencionalmente pensar nisso. Peraí, mas o que eu quero? Se eu quero uma determinada coisa, será que eu estou no caminho certo ou preciso me preparar de alguma outra forma? De que forma é que eu me preparo? Com conhecimentos, com experiências, com contatos novos, né? Tem uma série de ações que tem que funcionar em conjunto. Mas eu tenho visto também, Raquel, que você está falando, concordo 100%, e eu tenho visto isso, um ponto que você falou que me chamou a atenção, e eu concordo, eu tenho visto muito esse movimento de baixo para cima. Uhum. Eu tenho visto esse movimento de voluntariado dentro de empresas, na empresa mesmo que eu estou hoje em dia, foi criada uma comissão de voluntariado da base. E isso explodiu para cima, a tal ponto de que, agora a empresa começa a perceber aquilo que a gente está falando sempre do SG, né? Quer dizer, a empresa vê que, poxa, se ela não se movimenta, você consegue já dentro de uma gama de colaboradores, você já vê esses colaboradores se organizando para provocar esse voluntariado por exemplo, a gente teve uma situação, não tem muito tempo, antes da pandemia, que o pessoal se organizou para atender uma determinada comunidade próxima a um determinado local que a gente atendia. E aí, foi bom, o que esse pessoal está precisando? Eles estão precisando de reformar as casas, tem problema de filtração. E teve uma galera de vários setores que você começa a ver que se movimenta, vamos no dia tal e tal, no final de semana, fazer aquilo. E a empresa começa a perceber, começa a valorizar esses profissionais e elas começam a se sentir, esses profissionais, prestigiados. Mesmo sem uma promoção, como você falou, na nossa época, a gente entrava, ficava pensando, em tal tempo eu vou estar nessa posição, em tal eu vou para aquilo. Não, elas começam a ver que elas dão valor a essa questão de
poxa, eu fui valorizado e prestigiado pela empresa pelo movimento que eu comecei a organizar. Isso eu vejo muito hoje em dia. Eu tenho visto muito. E é possível mesmo. Tem uma pergunta aqui para você. A segunda década do século XXI, em especial no Brasil, ela é marcada pelos grandes desastres ambientais, né, que houveram nos anos anteriores. E de que forma você vê que isso impacta a governança de uma empresa? Totalmente. Você falou aí, a gente teve aí de 2010 até agora, 2020, 19, dois grandes desastres, né, que é no público, todo mundo viu, na área de mineração, e você vê o impacto que causou em empresas que tinham governança efetivamente instalada e bem trabalhada, bem estruturada. Mesmo assim, você vê a importância de que essas empresas, por elas já terem uma estrutura preparada, já vinham trabalhando isso nas suas bases já há anos, né? Você vê que elas rapidamente conseguiram se recuperar e você percebe que teve aquele impacto, claro, natural de um acidente num primeiro momento, como as que a gente viu, mas você consegue ver rapidamente que nesses 2 episódios mais recentes que a gente tem aí, de 2015 para cá, de acidentes ambientais, você vê que elas conseguiram rapidamente se reestruturar, se reinventarem algumas coisas, porque elas tinham aqueles pilares básicos. Elas tinham a governança bem estruturada, com falhas. É difícil você ter uma governança 100% eficaz, principalmente se você estiver falando de uma grande empresa, né? Uma empresa de um porte menor, às vezes é um pouco mais fácil controlar. Uma empresa grande, como as que a gente tem ciência desse tipo de acidente, e aí não só no Brasil, mas mesmo no mundo, empresas petroleiras, você vê que essas empresas elas têm aquele primeiro impacto natural de perda de valor, e aí você está falando só na questão de valorização monetária, econômica, de ações de bolsa, aquela coisa toda, mas como elas têm já se preparado, já há algum tempo vem trabalhando nesse sentido de governança, você vê que 6 meses depois, elas conseguem recuperar, você já começa a ver que os investidores, a sociedade já começa a ver, e elas começam realmente, agora mais do que nunca, você vê que a governança está bem, em alguns cantos tem as falhas, você vê que ainda tem as falhas que não é pontual, meio que até normal, ainda tem necessidade de aprimoramento de governança interna, de controles internos, mas você vê que elas focam mais ainda no aí do meio ambiente, né, no environment, e no social, porque elas percebem que isso, mais do que nunca, esse intangível está crescendo de uma forma que essa geração, que é uma geração que não é a minha, da Raquel, mas é uma geração que pede, quase que clama para que isso tenha um valor, né? Você vê isso claramente. Então, os acidentes, eles são alertas para mim, que a gente ainda enfrenta empresas como a gente está falando, do setor petroleiro, de mineração, que são empresas daquele tradicional que você falou no início, mas são empresas que, embora elas venham trabalhando, elas ainda têm coisas a melhorar, ainda têm a aprimorar, e eu acho que o G do ESG, ele já vem bem trabalhado, porque a gente está falando de quase 25, 30 anos. Mas esse E e esse S é uma percepção mais recente. E elas estão correndo atrás desse prejuízo, porque elas acho que elas não pensavam que essa virada de chave ia ser tão rápida. Esses acidentes, eles só têm acelerado. E eu acho que, além disso, a gente ainda tem esse fator novo desse um ano e um mês para cá, que é a pandemia, que ainda está dando mais uma questão, porque dentro desse social e desse do meio ambiente, você tem os colaboradores, e é o que a Raquel estava falando. Elas começam a ter que se preocupar também de, vem cá, eu tenho que preservar esse meu meio ambiente interno, essa equipe que trabalha comigo, e sem ela eu não vivo, eu não tenho a perenidade, eu não crio valor, eu não crio valor para os meus acionistas, para a sociedade, eu não gero riqueza para essa sociedade, né? Então, elas estão correndo muito atrás do prejuízo, você vê, mas, assim, eu percebo que as empresas que tinham esse G do governança bem estruturado, elas estão conseguindo rapidamente se organizar. A grande dificuldade que eu venho percebendo, e acho que a Raquel pode confirmar isso, é realmente a formação desses profissionais, porque ela precisa de profissionais no mercado com esse pensamento
mas que tenham essa qualificação para isso. E essa geração nova está vindo aí e ela tem que estar preparada para isso, né? Ela tem que estar conectada com essa nova realidade. Antes de fazer uma pergunta para a Raquel, eu queria só fazer mais uma perguntinha para você, rápida. Você falou, né, que essa percepção do ambiental e do social acabam sendo percepções novas, né? Não que isso não fosse uma preocupação das empresas, mas nesses critérios ESG, elas são percepções mais recentes. Você falou lá atrás da governança, dessa percepção de governança, né, vindo desde os anos 90 até agora. Faz sentido eu entender a governança como o fator de mais relevância dentro dos critérios ESG? Não, Neto. Se a gente parar e olhar um pouquinho, porque eu falei um pouquinho atrás, eu não acho que o G da governança é mais importante que o E e o S. É que o G foi o primeiro. Ele foi a abertura de porta, como eu falei. Ali, as empresas, porque naquele momento, as empresas, lá nos anos 90, elas estavam preocupadas, como a Raquel falou, que era um pouco ali o início da nossa carreira ali, né, Raquel? Ali. As empresas estavam preocupadas com a grana, com o lucro, começava a ter um pouco a preocupação com esses funcionários, com esses colaboradores, com essa equipe. Começa a surgir naquela época os programas de participação de lucros nas empresas aqui no Brasil, lá fora, mas era uma coisa que elas ainda botavam esse E e esse S meio que num plano secundário. Primordial ali, elas primeiro começaram a fazer meus controles, minhas demonstrações financeiras, vou atrair investidores. Então, essa era o retrato daquele momento, né? Agora, com o século XXI, tecnologia, conhecimento, alta velocidade de você ter as informações, elas começaram a ver o seguinte, olha, não é só isso. Então, você começa a perceber isso claramente do início do século, mas principalmente, eu acho que do final da primeira década, entrando de 2010 para cá, você começa a ver esse negócio com o advento do crescimento da internet, da comunicação, as empresas falam assim, caraca, o S e o E do meio ambiente ficaram muito evidentes, muito claros. As pessoas começam a preocupar e ver assim, cara, esse celular que eu estou usando, será que essa empresa está preocupada com a mão de obra que ela contrata? Essa mão de obra é escrava, não é escrava? Qual a preocupação que ela está com aquele local? Você começa a ver uma pressão grande, por exemplo, países como a China, quanto que ela paga para o funcionário dela? Entendeu? E ela vê que o público consumidor dela, ele pode, se ele perceber, e a gente viu episódios históricos aí de algumas empresas, inclusive internacionais, como as Ares, o pessoal da época falou, eles contratam mão de obra escrava. Ih, caramba! E aí a empresa rapidamente teve que, não é assim, ela teve que mostrar, porque com o advento do conhecimento da comunicação muito veloz, as empresas começaram a ver que, elas podiam, a perenidade que eu falei, daquela longevidade que elas procuravam, que elas achavam que com a governança, no primeiro momento, ela estava tranquila, porque ela garantia o investidor, e com isso aumentava o valor dela, ela pode não ter só o investidor, o carro-chefe dela é o consumidor dela. E se ela não preserva aquele público, ela está frita, ela não vai ter a perenidade, ela não vai conseguir dar o retorno para esse investidor. Então, o G, ele está interconectado com o E e o S, não tenho dúvida disso. Hoje, talvez eu te diria, o E e o S é até mais importante, talvez, do que o G, mas eles andam juntos, você não consegue fazer é um tripé. Se você tirar um desses pés aí, ele não vai se sustentar. Raquel, uma pergunta para você. As lideranças empresariais de hoje, elas estão capacitadas para atuar em uma economia que é pautada no ESG? Raquel, o que você acha? Eu acho que a gente tem que evoluir, até no modelo de liderança. E tem estudos... Evoluir muito ainda? Eu acredito que sim. Muito para caminhar. Tem, porque assim, tem estudos até que mostram isso. O que precisa para essa nova mentalidade, que eu falei lá atrás, não é só dos profissionais e das lideranças, você precisa de um novo modelo de liderança também, que pense o quê? Né? Então, assim, tem vários estudos que falam, talvez, de competências, aí tem coisas diferentes, mas vamos dizer que, de uma forma geral, são líderes que precisam pensar na inclusão mesmo de todas essas partes interessadas e não só fazer o gerenciamento, porque antes era uma coisa assim, vamos dar uma gerenciada, né, na comunidade, nos colaboradores, enfim, agora é realmente incluir, escutar, né, realmente considerar
as necessidades de todo mundo na hora de tomar as decisões. A outra coisa é pensar no longo prazo. Não adianta querer... Aí falou assim, legal, vamos lá, a gente quer começar a integrar, né, esses aspectos aí, ESG, na estratégia. Mas peraí, mas se a gente fizer isso, vai comprometer o resultado do trimestre? Bom, então fica, né, tem que pensar no longo prazo, não adianta querer, né, continuar da mesma forma, né, como antes, colhendo os resultados da mesma maneira. A questão da inovação é um outro ponto também, né, e a inovação também responsável, é o uso dessa tecnologia também, né, de uma forma responsável, pensar de uma forma, né, que a gente fala tanto essa coisa do disruptivo, mas que o disruptivo é o quê? Você pensar num modelo que é totalmente diferente, né, porque é uma nova ordem das coisas que pede uma nova forma de pensar as coisas, né. E esse pensamento sistêmico, de você estar sempre, de fato, né, entendendo que todo mundo, e profissionais também, não só liderança, que é isso, a gente faz parte de um sistema. Né? Todo mundo está implicado no problema e todo mundo tem que estar, né, engajado na solução. E quando a gente vê nas pesquisas assim, o percentual de lideranças que já tem essa mentalidade, digamos, de sustentabilidade, ainda é um percentual pequeno. E quando a gente olha, tem uma pesquisa até que indica assim, qual o percentual das descrições de posições executivas que pedem essa mentalidade de sustentabilidade? Muito pouco ainda. Então, assim, e alguns, como é que essas lideranças mudam de mentalidade? Alguns, né, por uma questão de que, sabe aquela história que são impactados de uma forma, vivem uma situação tão... absurdamente que abre os olhos, né, dessa pessoa para um problema, e aí a pessoa realmente passa a mudar a sua forma, né, de olhar e atuar e de liderar o seu negócio. Né? Outras simplesmente, né, vão pensar, tem muitas lideranças hoje que estão virando a chave por conta mesmo dessa pressão, né, cada vez maior, até mesmo, né, de mercado financeiro, acho que isso já vinha essa coisa, como o Barretti falou, consumidores, colaboradores e tal, mas agora o mercado financeiro tá vindo pesado, né? Então, assim, são muitas formas de mudar a mentalidade, mas o fato é que a gente ainda tem um caminho pela frente, na minha percepção, e do que eu, né, leio de pesquisas e converso, né, com as organizações. Gente, eu imagino que nós seríamos capazes de ficar horas aqui falando, né? Porque... eu tenho aqui até um roteirinho, mas só que vai surgindo pergunta, porque é muito rico, né? Você acaba conectando tudo que vocês falaram aqui com diversas áreas de conhecimento. Eu, por exemplo, que venho do branding, né, de gestão de marca, assim, a cabeça ferveu aqui de coisas que vocês trouxeram, porque é exatamente isso, é transversal, é interdisciplinar, você consegue conectar com muitas coisas. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente, foi um prazer enorme tê-los. Eu me sinto muito honrado, né? A Suzana que estaria aqui, eu estaria aqui de qualquer forma, mas eu fico muito feliz de estar aqui interagindo com vocês. Acrescentou muito aquilo que eu falei ainda agora, né? Você vai conectando com tantos outros assuntos e quando você vê, você sai cheio de anotação, e eu acho que esse momento aqui acaba sendo muito valioso por isso, né? Pelos insights. A gente tem aqui a Janaína fazendo uma pergunta, eu vou tentar colocar para vocês bem rápido, porque a gente já está quase chegando no tempo. Com a pandemia, o comportamento dos stakeholders mudou. Clientes não compram mais como antes, a cadeia produtiva dos fornecedores teve adaptações, os empregados estão em home office. Como esses impactos estão alterando as estratégias do ESG? Quer falar? Eu vou falar um pouco. Eu acho o seguinte, Janaína, né, que fez a pergunta, né? Janaína, eu não acho que, quer dizer, as estratégias, a pandemia, para mim, é aquilo que eu falei, ela está acelerando esse processo do E e do S, tá? As empresas estão tendo que se adaptar a uma realidade, e aí os seus colaboradores, as suas equipes, elas estão tendo que se adaptar a uma realidade nova, que é ter essa equipe trabalhando de casa e se preocupando em continuar atendendo bem os seus consumidores, os colaboradores de uma forma geral e a própria sociedade. Então, assim, eu vejo claramente nesses últimos 12 meses
uma adaptação até que surpreende, pelo menos nos setores que eu já trabalhei, que eu acho que as empresas estão saindo bem, mas elas estão, como você mesmo comentou, Neto, no início, e a gente vem conversando aqui nessa última hora, elas estão com isso, vendo a necessidade de se aprimorar e aprimorar as suas estratégias, né, pensando nesse futuro de perenidade, da perenidade da operação. Elas estão vendo que elas têm que acelerar, porque essa nova realidade, esse novo mundo que surgiu desse ano para cá, e que vai sair, a gente vai sair diferente do que era quando a gente entrou, elas estão vendo que o E e o S é importante, por isso a gente passou a ver aqui, nós estamos aqui em algumas pessoas, a gente começou a ver em vários das redes sociais que a gente atua ali, convive e compartilha informações, vários cursos, vários bate-papos, como a gente está tendo hoje, falando sobre ESG, porque elas começaram a ver a necessidade de melhorar e de aprimorar. Isso se tornou realmente um ponto de estratégia para as empresas, eu não tenho dúvida. Por isso você começa a ver, e eu acho que isso vai refletir diretamente no dia a dia aí da Raquel, em busca de profissionais, de lideranças, e os profissionais estão tentando. Então, muita gente começa a assistir lives como a nossa aqui de hoje, começa a participar de cursos, começa a se preparar e entender a filosofia ESG, porque elas sabem que isso vai fazer parte da estratégia desse novo mundo que a gente vai sair, que não é esse agora, a gente está vivendo uma transição do que era o antigo, que a gente vinha, mas vinha em passos lentos, e agora a gente está numa velocidade quase da luz aí, rápida, e vai ter que sair com esse pessoal preparado, mas é fundamental na estratégia. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. Como eu falei... Eu te agradeço, Neto. Obrigado. Como eu falei, essa live está sendo gravada, a gente vai estar disponibilizando através das nossas redes sociais, @GeraSocial no Instagram, GeraSocial no LinkedIn e gerasocial.org. É possível você ter acesso a esse conteúdo gravado, e não só esse, todas as outras lives com diversos assuntos que nós já fizemos. Bom, gente, boa noite a todos, foi um tê-los aqui, e até a próxima. Obrigado, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Barreto. Tchau, Neto. Boa noite, pessoal. Obrigada. Um abraço, tchau.